Olá, eu me chamo Daniela Oliveira e o episódio de hoje é sobre doenças virais. As viroses são doenças causadas por vírus, tais como a dengue, AIDS, gripe, raiva e sarampo. E como ela é causada? Os vírus são organismos que se caracterizam por se reproduzirem apenas no interior da célula, sendo, por este motivo, conhecidos como parasitas intracelulares obrigatórios. Ao parasitar as células, os vírus podem desencadear doenças, provocando diferentes sintomas. E como ela é diagnosticada? As infecções virais comuns, como sarampo, rubéola ou catapora, podem ser diagnosticadas com base nos sintomas. Para infecções que ocorrem em epidemias, como as de gripe, a presença de outros casos semelhantes pode ajudar os médicos a identificar uma infecção em particular. O diagnóstico laboratorial é importante para distinguir entre diferentes vírus que causam sintomas semelhantes. Para outras infecções, podem ser realizados exames de sangue e culturas, que é um crescimento de micro-organismos no laboratório de amostras de sangue, líquido corporal ou outro material extraído de uma área infectada. A primeira endemia que atingiu o Brasil foi a febre amarela, com um grande surto no Rio de Janeiro. Em 1850, em seguida foi a varíola, sendo que esta doença foi descrita pela primeira vez em 1563, na Bahia. A varíola é provocada por um vírus transmitido principalmente por gotículas eliminadas pela doença, mas na Amazônia foi sendo a dengue ou a Aedes aegypti. O primeiro registro documentado clínica e laboratorial ocorreu em 1982, em Boa Vista, no estado de Roraima, causado pelos sorotipos 1 e 4, e quando cerca de 11 mil pessoas foram infectadas. Mas o que é um vírus? Os vírus não são denominados de seres vivos. Eles são titulados de parasitas intracelulares ou dentro da célula, sendo que não têm um metabolismo próprio. Suas estruturas básicas são ácido nucleico e um envoltório feito de proteínas chamado de capsídeo, e o conjunto dos ácidos com capsídeo chamado de nucleocapsídeo. Alguns vírus possuem, além do nucleocapsídeo, tendo um envoltório mais externo, de natureza fosfolíptica, chamado de envelope, sendo derivado da membrana celular do hospedeiro, quando da saída do vírus ao final do ciclo de replicação, mas o vírus fora do hospedeiro é um vírion, precisamente uma partícula fora de uma célula hospedeira. Os ácidos podem ser do tipo DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. E os vírus podem ter DNA e RNA nos momentos diferentes da fase de sua replicação. Os retrovírus e hepadenavírus é um vírus sempre e vai ter apenas um tipo de ácido nucleico, e o conjunto é denominado de genoma. Os vírus são bastante pequenos, mas existem alguns que são gigantes, que infectam amebas. Estes vírus são tão grandes que são observados em microscópios comuns, obtendo um ciclo de replicação com 5 etapas, sendo elas a adsorção, separação dos ácidos nucleicos do capsídeo, expressão e replicação de ácidos nucleicos, montagem, liberação e, por fim, a transmissão, mas na absorção ocorre a ligação do vírion com a célula vetor, e cada vírus infecta, em geral, um ou poucos hospedeiros. Dessa forma, seja por qual via for, ocorre a separação dos ácidos nucleicos do capsídeo dentro da célula, o material genético do vírus, obtendo muitas vias. Os vírus que iniciam sua replicação ou que saíram do ciclo lisogênico formam o ciclo lítico, onde cerca a morte da célula vetor para a liberação dos vírus, mas na montagem, as proteínas do capsídeo são reunidas e o material genético é reunido dentro do capsídeo, e em sua fase final, o rompimento
enquanto a liberação e a transmissão dos vírus e o envelope forma através da retirada da membrana celular do hospedeiro. Dependendo do vírus, podem ser liberados de pouco a milhares de partículas virais. Isto ocorre no caso do SARS-CoV-2, ou popularmente conhecido como Covid-19. Os coronavírus recebem este nome por causa do envelope que tem proteína S, em formato de bastão, dando o aspecto de coroa ao vírus. O vírus invade células do trato respiratório através da interação das proteínas dos espinhos com o receptor para a angiotensina 2 nas células humanas com auxílio de uma proteína de membrana com ação protease. Dentro da célula, o vírus começa a processar a replicação e finaliza pelo fato de causar a morte da célula.